Eu vou te mostrar já. Porque a função dessa onda aqui, eu tenho. Eu lembro que você me perguntou, tá, mas qual que é a função dessa onda? Eu pensei, eu falei, cara, na verdade, assim, eu tenho essa função dessa onda, né? A função dessa onda nada mais é, vou até separar num lugar aqui, que isso aqui, ó. Certo? Se o 8 tá ativo... Isso é uma função com uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros, né? Peraí, sim, mas vamos com calma. Vamos com calma rapidinho. X5, X6, X7 e X8. E aí, uma outra informação que eu tenho a respeito disso é que X de N vai ser... eu não vou saber escrever isso matematicamente, tá? Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Tá? Perfeito. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Ele nunca vai ser nada além disso, né? Então, e aí uma outra informação que eu tenho a respeito disso aqui, tá? Outra informação importante. Eu sei que no 44, que é o meu peso máximo, todos eles estão 1. Então, é 8 mais 7 mais 6 mais 5, mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 e mais 1. Isso é um fato. Certo? Então, o que acontece é que, dado o meu... Então, o que acontece? Dependendo do meu universo que eu tenho, significa que tem duas coisas que elas têm que se comparar, se compensar, para que no 44 eu chegue nesse resultado. Se eles não se compensam, se eles não se casam, se deem as mãos, eu não tenho esse resultado, concorda? Perfeito. Beleza. Então, aí eu tava olhando para esse cara aqui. E aí eu vou te fazer a pergunta que é o que eu preciso saber. Se eu sei o valor de 44, né? Que vai me dar esse valor de compensação, eu consigo calcular o valor para qualquer número? A princípio, sim, só que tu precisa de uma função para isso, né? Não, mas o que vai acontecer é que eu vou tirar um desses caras, né? Eu vou tirar um desses caras aqui, eu vou saber a esquerda. Eu vou tirar um desses caras aqui e falar, resolva para esse cara, dado esse outra coisa, concorda? Uhum. Né? Então, dado essas outras compensações aqui, resolva para esse cara. Esse cara vai me dar 0 ou 1. E eu vou fazer isso 8 vezes, que ele vai me dar 8 0 ou 1, que são os caras que estão ou ativo ou desativado, concorda? Perfeito. Aí agora eu vou te mostrar que isso acontece. Esse efeito, essa compensação, ela acontece. E eu consigo calcular ela, eu consigo medir ela. Que é isso aqui, ó. Isso aqui, para mim, é a comprovação final de que eu tenho a solução. O que eu fiz aqui? Eu peguei dois universos, certo? Eu peguei o universo padrão, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e peguei o universo inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu falei, tá, o que acontece quando eu comparo esses dois universos? É lindo o que acontece. Os números, as áreas, o que eu esperaria que acontecesse, eles se mantêm estáveis, eles se mantêm constantes. Significa que sim, eles pertencem a eles pertencem à solução perfeitamente. O que acontece é que a área de cada um deles acaba sendo alterada. Elas levemente alteram. E a beleza maior disso é que nesse universo, que é 8765432 essa sequência aqui, na hora que eu inverto ela, ela inverte aqui também. E essa inversão, porque eu peguei uma e eu inverti a outra, essa daqui ela não inverte, ela muda completamente. Só que ela muda para compensar. Por quê? Por que ela muda para compensar? Porque a soma desse cara com esse cara tem que ser 8. A soma desse cara com esse cara tem que ser 7. A soma do outro tem que ser 6, do outro 5, 4, 3, 2, 1. Entendi. Ou então, quando tu deixa uma variável livre, ela no teu programa acaba compensando para dar a resposta que tu quer, né? Que tu seta inicialmente.
Exatamente. Quando eu deixo uma livre, né, que é o universo, né, que é a posição, né, basicamente é a posição que eu tenho. Só que assim, eu consigo medir um universo, né, eu consigo medir esse 44, porque eu sei o universo que eu tô atualmente, né? Eu não preciso calcular de todos os universos, de todas as possibilidades. Dado esses pesos, esses preços, nessas posições, ele me dá um universo. Esse universo é esse universo aqui, é o quanto a posição compensa por esse outro cara, né? E aí, esse universo de 44 aqui, a mágica disso aqui é alguma a fórmula disso daqui, a utilização desses números aqui, nessa função aqui, me dá o me dá função de 44 que é igual a 36, que é a soma de todos eles ativos, né? Então, você me falando que se eu consigo calcular que para 44 eu tenho 36 porque eu sei que são todos ativos, se eu calcular para eles desativados dado um outro número, vai ser só uma pura é um puro ajuste algébrico para que eu consiga usar os valores de 44, concorda? Parece ser só um ajuste algébrico mesmo. Só Então, se eu isolar a variável que tu quer enquanto o valor dela, né? Pelo que eu tô entendendo. Isso, porque. E olha que, o que é interessante. Eu falei, tá, isso funciona para o 44. Essa é a única parte do problema que eu não estou conseguindo resolver, que eu vou precisar da sua ajuda, tá? Mas, vamos lá. Eu tenho o 44. O que acontece quando eu jogo pro 13? Né? Que eu quero achar. Eu sei, do 44 eu sei, que é 36, que é tudo ativo. No 13 eu já não sei. É um universo misterioso. Eu não sei. O que acontece? Os valores, eles continuam os mesmos independente do universo. Ele continua exatamente o mesmo, né? Ele não altera em momento nenhum, ou seja, ele faz parte da solução. Eu estou comprovando que ele faz parte da solução. E aqui ele continua fazendo o mesmo efeito. Esse cara aqui, ele está invertido com relação a esse cara, e esse cara aqui, ele está compensando essa inversão. Ele compensa essa conversão, essa inversão, para que ele garanta que essa soma dê 8 para essa de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, assim, independente do universo que eu estou e do peso que eu estou pegando, essa posição, o efeito de alterar o meu universo altera a minha compensação. E, tipo, altera efetivamente. Certo. Parece muito bom, só que agora está me parecendo até um tanto simples, de simplesmente fazer uma relação de cada variável e, sei lá, x mais y é igual a 8 num caso, x mais y é igual a 7 no outro, e assim vai. Qual é a dificuldade agora? Eu não estou entendendo isso. Então, eu preciso saber como é que eu transformo. Porque, assim, essas informações que eu estou te mostrando aqui, todas elas, tá? Todas elas aqui, universo e tal, elas são todas calculadas, tá? Eu não estou pegando da parte da solução. Eu estou no código, eu literalmente estou calculando esses caras aqui, certo? Então, assim, como é que eu transformo. Isso é que eu não sei fazer, tá? Essa é a parte da matemática que eu não estou sabendo fazer. O que eu preciso fazer, dado essas informações, para que eu plote isso aqui para que ele me dê, tipo, que eu tenha essa função que funcione para 44, né? Isso eu não estou sabendo fazer, casar essas informações, né? Para que na hora que eu plote nesse cara aqui, eu sei que eu tenho 44. Pô, cara, né, tá muito estranho de entender o que tu quer. Não, o que eu É quero complicado. o que eu quero é o seguinte, é como que eu vou. Vamos lá. Eu tinha entendido que o 44 estava feito para ti. Era o 13 que tu estava com problema. Não, exatamente, o 13 eu tô com problema. O 44 eu sei. O 44, eu sei que o 44 é 36. O que acontece é que aquela pergunta que eu te fiz. Se eu calculo por 44, eu consigo calcular por qualquer um, que é o que eu preciso, né? Se eu consigo gerar essa função para 44, eu consigo gerar essa função para qualquer um. É isso que tu está dizendo, porque me parece que o 44, tu tem obrigatoriamente um caso específico com todas as variáveis 1. E se tu não tem isso para o 13, tu vai ter uma série de combinações que vão dar a resposta. O 44, tu só tem uma opção, pelo que eu tinha entendido. Então, não Tudo sei, bem. talvez o código para o 44 seja mais fácil. Não, tudo bem. Mas vamos lá. Mas se eu tenho o código para o 44 e eu tenho os valores para 13, eu deveria saber fazer esse processo, né? Sim, sim.
Porque assim, o que esse cara tá me mostrando, o que essa função tá me mostrando e essa relação? É isso que eu preciso entender. E eu acho que está muito conectado com esse valor aqui, ó, tá? Esse 152 aqui. De alguma forma ele está relacionado com esse 152. Por que ele está relacionado com esse 152? Mas o que é 152? Esse 152. Qual que. Deixa eu só pegar ele aqui só para ter certeza do que eu tô falando. Ah, tá. É a área sem barulho, né? Então é essa área. Na hora que eu jogo para cá, no 44, né? É essa área aqui, sem barulho, somado com o meu barulho máximo, que é 36, né? Então eu sei que na hora que eu chego no 44, na hora que eu chego aqui no 44, eu sei que esse cara, que é sem barulho nenhum, ele tá com todos os barulhos, e ele me dá 152. Pera, cara. Você tá indo muito rápido. Como é que você na mesma frase fala? Esse cara que não tem nenhum barulho tá com todos os barulhos. Não entendi o que tu quis dizer com isso. Não, eu tô falando assim, na hora que eu calculo essa área sem barulho, tá? Eu sei calcular essa área sem barulho. Eu pego a altura de 8, que é minha altura máxima aqui, eu removo todos os possíveis barulhos que eu poderia ter, certo? E aí, o que acontece é que eu ativo, e aí depois eu calculo baseado na ativação dos meus ruídos, porque eu sei que eles vão estar todos ativos nesse ponto. Faz uma diferença, então. Isso, é uma diferença simples, né? Eu sei que essa área sem barulho é fácil de calcular. Ela é muito fácil. Eu sei que eu tenho que remover. O que afeta o que afeta é o universo, né? E o universo ele afeta por causa das intensidades. Então, na hora que eu ponho no cenário essas intensidades que foram definidas para esse universo, certo? Eu tenho que garantir que vai ser 152. Eu tenho que garantir que vai ser 152. Aham. E daí tu garante deixando uma variável livre. Isso. Eu sempre vou garantir que vai ser 152. É esse processo de inversão que eu tô com dificuldade de fazer, né? Porque assim, é, é- vamos isolar aqui uma coisa aqui rapidinho. Vamos isolar esse cara com esse cara aqui. Que eles estão no mesmo universo, certo? Certo. Então, assim, na minha cabeça, o que acontece? Eu tô vendo que a área se mantém igual, certo? Independente do universo, ela vai ser a mesma. Então, eu sempre posso confiar nesses resultados aqui. Concorda? A única coisa que está me variando é esse cara e esse cara. Essas são as duas variações. Certo? Em universos diferentes, esses caras estão variando. Beleza, isso é informação extremamente válida. Sabendo que no 44, tá? Eu sei que no 44, essa compensação ela acontece para que eu ative todos os caras. O que essa compensação tá me fazendo? Porque essa compensação aqui, essa compensação aqui, ela literalmente, ela só pode, por causa novamente, voltando, já que eu tô fazendo em função desse cara aqui, ó, concorda? Vamos lá. Vamos voltar aqui num gráfico aqui, ó. Quando eu escolho o universo, ou seja, quando eu calculo para o 44, eu estou selecionando um desses caras. Uhum. Certo? Por que eu estou selecionando um desses caras? Porque eu estou pegando. Os caras que você está falando são pontos no gráfico laranja. Isso, eu estou pegando exatamente aquela função. Eu não estou pegando Tá. nenhuma outra. Eu estou pegando exatamente aquela função, porque somente aquela função, ou seja, somente nesse universo, com os pesos, os preços e as posições exatamente dessa forma, eu tenho esses valores. Somente nesse universo. Não existe outro universo possível aqui. Ou seja, na hora que eu calculo para 44, eu sei essa função aqui. Eu pego exatamente esse gráfico aqui, certo? Então, o que acontece? Na hora que eu pegar para 13, nessa função, ele vai me dar o 18. E o 18 é o famoso 18, que é o ruído que eu preciso. Eu faço uma combinação de 18, eu sei quem está ativo e quem não está.
Perfeito. Sim, parece bem engenhoso isso. Agora, o que tu precisa exatamente é, dentro de todo um universo, tu tem 8 parâmetros, Isso. tu tem que descobrir uma forma, uma equação, Uhum. onde qualquer parâmetro que tu escolha Uhum. fica isolado, vamos dizer assim, do lado esquerdo da equação, e baseado nos outros parâmetros, e baseado também na resposta que você já espera, você encontra o valor desse primeiro parâmetro. Certo. Ó, É isso, pelo que eu entendi, é isso. Isso, exatamente. Isso aí. Porque eu sei que esse cara, esse cara aqui maluco aqui, ele tá em função desse cara aqui, ó. Né? Por que, que ele está em função desse cara aqui? Porque esse cara está me definindo a posição, ou seja, se eu altero a posição, esse cara altera, ele altera exatamente igual, né? Então, o movimento que eu fiz na posição, ele reflete no movimento que eu fiz nesse cara, então é esse cara que está me gerando a compensação que eu preciso. É esse cara aqui que faz com que. Pegar qualquer outro aqui. Que faz com que. Oh, não, esse é ruim. Vamos pegar um universo maluco aqui. Isso. Ele faz com que não seja, não possa ser esse cara. Não pode ser. A compensação não faz sentido para isso, só faz sentido para essa função aqui. Ai, meu Deus. Cara, Primeiro, é um negócio muito difícil de entender, que é cada parâmetro. então, mas assim, primeira coisa, faz sentido? Claro que faz, matematicamente faz todo sentido. Se você querer organizar todas as outras variáveis e buscar só o valor de uma, pronto, é normal isso, é normal. Agora, esse negócio de universo, o universo são os parâmetros que você define como 1 e 0, né? É isso. Não, vamos lá. O que é o meu universo? Eu vou dar um exemplo aqui, o que é o meu universo. Como que eu vou te exemplificar o que é um universo? Ah, o meu universo é fazer isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, certo? Esses pesos e medidas aqui. Sim. Correto? Eu tenho N formas de combinar esses caras. Correto? Sim, tem muitas formas de combinar. Isso. Se Que você é quiser todo. um peso específico, né? Ou Que, melhor, que- se você quiser uma resposta específica isso. que relaciona peso e, e preço, né? Isso, exatamente. Beleza. O que é o meu universo? O meu universo é quando eu introduzo uma outra variável aqui, constante, e isso define um universo, certo? Isso estabiliza esse universo. Por que ele estabiliza esse universo, né? Que volta lá numa das planilhas que eu estava vendo. Porque no momento em que eu jogo essa terceira variável aqui, os gráficos que eu vou enxergar das soluções, eles só podem ser dessa forma aqui. Eles só podem representar, porque eu pego o cara que está ativo, subo a ativação dele para a posição que ele estava ali no caso, né, para um valor arbitrário, e aí ele só nesse universo ele só pode ser assim. O que acontece é o que seria um outro universo, então, né? Pensando isso aqui. Um outro universo seria se eu pegasse esse cara aqui, de vez de definir ele assim, eu defino ele assim. Isso é um outro universo. E tá vendo que é arbitrário. Eu estou escolhendo de qualquer forma. Só que essa escolha, né? A escolha que eu faço aqui, ela mantém a constância da solução. Ela não afeta, obviamente, né? Ela não afeta. Até agora eu não entendi por que tu não chama isso de A, B, C, D, E, F para não me deixar maluco. Tu É falou que eu, sobre, mas precisa ser número, mas eu não entendi ainda por que precisa ser número isso. porque isso daqui é tipo assim. Vamos lá. O problema me diz. Teria um Pegar, outro eixo Z, tá, mas mesmo assim, não dá para dizer que isso é um plano cartesiano. Faz sentido isso. Isso aí tem que ser representado com matrizes, eu acho. vamos com calma aqui. Ó. O problema me diz que
dado essas combinações, certo? Dado essas combinações aqui, eu só posso, ou eu não pego, ou eu pego, certo? Aham. Tá, só que é muito difícil, se eu tiver um resultado de 2, né, que é a quantidade de itens que eu tô pegando, ainda assim é muito difícil de saber quais eu tô pegando ou não tô pegando, certo? Certo. Então, de vez eu ter esse 2 aqui, né, a quantidade que eu tô pegando, tipo, aqui fica muito complexo o problema, né? Eu simplifico o problema, eu simplifico o problema atribuindo um valor aqui para cada um deles de forma arbitrária, porque eu sei que se eu peguei esse item, ele vai me dar 3. E só 3. Se eu peguei só esse, ele só vai ter 3. Se eu peguei esse cara mais esse cara, eu vou ter 9. Entendi. Ainda acho que dava para chamar de A, B e C. Dá pra chamar de A, B e C. A gente pode chamar, tipo, de. Aqui, colocar, né? Tipo, esse cara é o A, esse é o B, esse é o C. Nada mais é do que isso daqui. Eu nem lembro como eu tô. Esse aqui, tipo, é o universo que eu tô definindo. Esse daqui é o peso, esse daqui é o preço. Tipo, de qualquer forma como você chama. Indifere. Não, mas eu pensei que essa coluna A poderia ser letras. Porque tu Não, fala, não. deu 9. Mas não é que deu 9. É que deu o C com o G. CG. Deu CG, entendeu? Uhum. Sei lá, bem, mas tudo bem. Se tu acha que existe um motivo por trás desse número para resolver o problema, pode ser, então. Porque É, 9 pode ser obtido de várias formas, tipo 4 mais 5 também. Então, talvez é aí que eu tenha que corrigir. Talvez a forma como eu estou definindo esse universo. Mas isso que é legal, né? A forma como eu estou definindo esse universo, ele é arbitrária, né? Eu posso definir de qualquer forma. As áreas e as coisas que eu estou trabalhando lá, elas vão se ajustar de acordo com essa definição arbitrária. Entendi. Né? Então, talvez Apesar essa, talvez, que, talvez, talvez não essa sei, seja uma. Oi? acho que ah, A gente pode testar isso. você vai ter problemas maiores por ter outras combinações de que dão a mesma soma, né? Talvez. Então, ó, por exemplo, a gente pode testar isso aqui, ó. Quer ver? Eu posso pegar esse cara aqui, ó. Porque eu tenho um determinado momento que é esse cara aqui. Esse que eu chamo de DPI aqui, né? Então, é tipo. Esse cara aqui, teoricamente, é o que me definiria isso. É que eu tenho que só olhar depois o código se eu não estou usando números fixos, né? Esse 36 aqui é um número fixo. Se eu trocar esse cara, eu precisaria trocar esse cara para esse cara aqui, que é o meu barulho total. Vamos ver, vamos testar. Não custa nada testar. O que acontece? Se é, eu fazer com que seja I times 2. Acho que esse é um número interessante. Vamos ver. Ó, vamos lá. Ele tá com mais informação do que precisa, mas enfim. Vou jogar aqui e vou só tirar as coisas que eu não preciso. Que eu tava checando umas contas aqui e tal. Então vamos lá. O que que eu mantive de constância, né? Eu preciso comparar com esse cara aqui, 44. Cara, compara só essa área, isso, da partir dos cálculos que ele tem, isso, só isso aqui. Ó, você tá vendo aqui, ó? Tá vendo que esse daqui não, eu mudei drasticamente a minha determinação lá. Mas a área desabilitada, a área sem barulho, tudo esse cara aqui, ele não afetou, ele continuou da mesma forma. O que está sendo afetado aqui é. Ele afetou.
esse cara e esse cara. Obviamente, né, ele afetou esse cara também. Mas eu acho que é porque tá conectado com a forma como eu defini essa arbitragem. Por causa dessa arbitragem. Então tem uma segunda relação aqui, né? Essa arbitragem que eu decido lá, o que até faz sentido, né? Essa arbitragem que eu decido lá, ela afeta esse cara aqui de baixo. Aham. Ele não afeta o de cima. Muito importante. Ele não afeta o de cima, ele não afeta a área desabilitada. É perfeito. Ele só afeta a área. O que me resta e afins, né? Tá, o que seria a área desabilitada? É aqueles buracos? Isso, seria essa área azul. Tá bom. A Né? área azul, então, tá. Isso, essa área azul aqui, a área com tudo desabilitado, basicamente, né? E a Ah, área, tá, tá, entendi. e essa área, o que eu chamo aqui de remaining E prism desculpa, aqui, mas o valor da área é justamente a solução, ou seja, a combinação de preços e pesos. É isso? calma aí, vamos lá. Dado o 44 e o 8, certo? Esse Então, 8, esse Hzão, isso, exatamente. Esse Hzão, mas o 44 e o 8 são o que exatamente? o 44 é o meu peso máximo que eu posso carregar. Perfeito, perfeito, É a perfeito. possibilidade máxima, certo? Esse H8 aqui é a quantidade de itens que eu tenho, certo? Eu só posso. O máximo de itens que eu posso ter nessa combinação são 8. Eu não posso ter mais que isso, né? Perfeito, Então perfeito. eu tô aproximando para 8, certo? Então, ou seja, dado essas variáveis de aproximando para 8 todo esse cenário aqui, a área desabilitada ela se mantém fixa, certo? Perfeito. Uhum. A arbitragem que eu decidi A arbitragem que eu decidi lá naquele cara lá afetou essa área aqui. O que é essa área aqui? Quando eu falo de remaining prism aqui, eu basicamente estou falando que se eu imaginar que esse cara aqui tá. Se eu imaginar, por exemplo, esse cara aqui é mais fácil de enxergar, né? Eu tenho a área desse triângulo aqui, certo? O remaining prism nada mais é do que a soma, o que restaria dele. Tá bom. O que eu preciso para chegar nele, entendeu? E aí, Que na você hora. precisa para chegar nele, tá? Porque É assim, a diferença da área, então, da área total para a área que você chamou de remanescente. isso é exatamente o efeito que eu causo aqui, né? Se eu sei a área desse triângulo e eu sei a área de cada um desse daqui com ele desativado, qual que é a área deles ativados? Né? Essa subtração. O que me resta, né? Como que eu chego nesse cara aqui que tá em cima da curva, baseado no cara que tá embaixo da curva, que é o que me resta do prisma, né? Sim. Se tem essa área, tem a área só da parte azul, só fazer a subtração, tá? Isso, exatamente. Só que Então, com isso você encontra só o valor total, você não encontra o valor de cada pedacinho ali de prisma. peraí, vamos com calma. Você lembra que a gente estava falando que é, por isso que eu acho que tem a ver com a área, né? Então, o que acontece quando a área desse triângulo é zero? Eu sei quem está ativo, Sim. né? Então, é por isso que tem a ver, é por isso que eu ainda Porque acredito cada que um tem. tem uma altura, né? Então você sabe. Isso, exatamente. Cada um tem uma altura definida, né? Então eu sei que na hora que eu trago essa área para zero, na hora que eu tiro esse triângulo completamente, eu sei quem está ativo, Sim, mas instintivamente. assim, você pode obter de novo, né? Você pode obter o número 10 somando 3 mais 7 ou 6 mais 4, né? Ou seja, existem várias possibilidades de ter a mesma área. Ok, não, beleza. Só que esse 6 mais 4 ele é arbitrário, né? Então significa que se eu corrijo essa possibilidade, se eu faço de uma forma com que eu não posso ter uma combinação, eu não posso obter a mesma combinação, eu arrumo para esse problema, Uhum. certo? Eu arrumo que o barulho que me der aqui, ele só vai indicar quem tá ou quem não tá ativo.
né? Que foi essa correção que a gente fez agora aqui. Cadê? Meio perdido aqui. Então, na hora que a gente corrigiu, a gente falou que esse cara, eu tenho que eu preciso checar depois um pouquinho algumas outras coisas, porque tem alguns outros aspectos, às vezes, que eu faço, que por questão de simplificação, tipo, até 7, mas aqui ele ainda tá usando só, tipo, a posição, ele não tá usando o valor 7 em si. Contanto que eu não esteja usando o valor 7 em si, eu tô de boas. Que eu acho que eu não tô usando. Eu tô usando. Não, é que eu tô usando para zero. Né? Que o zero eu sei. Eu sei que nessas posições ele precisa estar em zero para eu calcular a área sem barulho. Sim, que é o que você faz quando você desce o H, né? Não, quando eu calculo porque assim. É, caraca. A área desse triângulo eu sempre tenho, né? Então, assim, dado esse Hzinho aqui, que é a área, qual que é a área do triângulo desativado? Se eu tenho a área do triângulo desativado, eu tenho, teoricamente, a área do triângulo ativado, né? Uhum. Na prática, eu tenho a área de um outro. Então, assim, no momento que eu faço aqui, no momento que eu fiz a compensação lá correta, né? No momento que eu alterei minha arbitragem aqui. Então, o que eu fiz nessa arbitragem? Eu peguei o valor de I ao quadrado. Então ele me deu um universo. Isso depois a gente pode até. Ou ele me deu um A aqui nesse caso, né? Ele me deu um. Talvez seja problemático esse cara ser zero, tá? Vamos fazer uma outra correção aqui. Devia ser zero. E mais um. Só fazer uma outra correção aqui, né? Para ele não ter zero. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso, os valores que estão sendo presentes aqui, ele está tudo me comprovando várias coisas, né? Ele está me comprovando que a arbitragem que eu decidi lá, ela acabou afetando esses caras aqui. Enfim, ele afetou esse cara aqui, mas a soma desses dois caras aqui continua sendo a arbitragem que eu decidi. Certo. Ah, tá, de novo é aquela história. Você está pegando combinações diferentes, mas que no fim vai te dar a mesma resposta. Isso, exatamente. Tá. Eu tô definindo um set ali, né? O que tô chamando de universo, uma combinação, um possível organização, e aí todos os outros valores eles estão compensando por essa decisão, Entendi. entendeu? E aí e aí que tá interessante, né? Você viu que porque quando eu mexi, olha como essas funções, essas funções, a solução, eles estão tudo conectados. Porque quando eu mexi apenas no universo, né, eu só mexi na posição dos itens e tal, esse cara refletiu exatamente a posição dos itens, né? Então, se eu movo um cara para a direita, um cara para a esquerda, esse cara faz o mesmo efeito. Esse cara ele compensa para esse cara para garantir a minha arbitragem definida, certo? Aham. O E peso aqui eu máximo, no caso? exatamente. Ele corrige para fazer para alinhar com a arbitragem, né? Só que a área e as outras coisas também estão corrigindo em relação à arbitragem. Uma coisa que não aconteceu no outro, né? Na hora que eu vamos comparar aqui, quer ver? Aqui. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui, a única coisa que eu fiz foi alterar a posição dos itens, né? Uma vez que eu alterei a posição dos itens, esqueci, a compensação ela alterou drasticamente, certo? Só que porque eu não alterei o resultado final, né? O meu barulho total, né? Ele manteve. Não, é porque eu tô comparando 44 com 13 aqui. Aqui, ó. Esse cara ele alterou drasticamente, que era o que a gente esperava. A gente sabe que a soma sempre vai dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E essa área, ela acabou. Só que nesse caso aqui, ela acabou mantendo a mesma, porque eu sei que a arbitragem decidida foi essa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na hora que eu mexi nessa arbitragem, né? Que eu mexi no universo de uma forma diferente, esse cara aqui teve que compensar também. Sim. Sim, isso eu entendi. Então, assim,
Eu imagino, na minha cabeça, é como se tudo está conectado. Ele está perfeitamente, ele está lindamente conectado. Se você mexe na arbitrária, se você mexe aqui, ele compensa da forma ideal para que ele ainda vai me dar a solução. Ele tem que, na verdade, ele tem que cumprir com a solução, né? Ele não pode fugir da solução. Então aqui, então aí nesse caso, né? Essa compensação aqui, eu acho que esse talvez tá tudo nesse cara aqui, com alguma relação desse cara aqui, tá? É isso que eu tô achando. Porque esse cara aqui, que esse cara, essa compensação, ele tá me falando? Ele tá me falando que, dado, qual que é os números lá que eu tenho? 1, 4, 9, deixa eu puxar pra esquerda aqui. Ele tá nada mais me falando que, e qual que é a soma disso? 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais 25 mais 66 mais 49 mais 64, 205. Ele tá me dando um barulho total de 205. O que nada mais é do que o valor do 1 e o 1 multiplicado por essa compensação, mais 2 multiplicado pela compensação, para outra compensação, mais 3 pela outra compensação, e assim vai. Mas certo? esses 1, 2, 3 são os valores arbitrários que você escolheu. Não, opa, desculpa. Não, tem que ser 4, 9, isso. Tem que ser exatamente isso. Certo? E aí, essa compensação aqui de 44, essa é a beleza desse negócio, né? Essa compensação aqui. Porque assim, se você parar para pensar, né? Vamos lá. Se você parar para pensar, 256, a relação desse cara aqui, 47. A relação desse cara aqui vai ser nada mais é do que. Não, peraí. Eu tenho que trabalhar em função desse cara aqui, do 205. O meu 205, ele nada mais é do que a soma desses caras aqui, né? A soma desses caras aqui, mais o cara que eu consigo calcular lá, que é a área sem barulho. Esse cara aqui. O que é interessante que seja esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele não compensou. Eu mexi na minha função arbitrária, ele continuou o mesmo, né? Isso é bem legal. Ele não alterou esse cara. Beleza. Aí, o que é interessante desse cara aqui, esse exão aqui, o que é interessante desse cara? Vamos isolar um desse cara aqui, né? Nessa situação aqui. Na hora que eu isolo para E de 1, né? O primeiro Ezinho lá. O que tá acontecendo? Eu sei que esse cara mais esse cara é igual a 1. Né? Porque eu sei que ele está ativo. Né? Para o 44 eu sei, é óbvio que ele está ativo, ele tem que estar ativo. Concorda? Então, a ativação... Mas essa conta não dá 1, né? É que peraí. Ah, não é esse não, peraí, o valor aqui tá errado, calma aí. Deixa eu só pegar os valores corrigidos aqui. Desculpa. Esse daqui é o que ele gerou mesmo. Eu até posso mostrar aqui, tá? Não tô... Esse daqui é o que ele fez aqui. Então, vamos lá. O 166 ele continuou o mesmo, alterou só esse cara aqui, né? Beleza, que é a soma do E desse cara aqui. Aí esse cara aqui, ó, agora tá vendo? Esse cara mais esse cara. Ele me deu 1. Certo? Então vamos lá. Aí que tá a parte interessante, certo? Esse cara aqui, né? O cara de cima aqui, eu sei que para esse universo ele é constante. Para esse universo, ele tem que ser. Que é a combinação dos valores arbitrários que você escolheu. Oi? Você está me dizendo que a conta que tu vai fazer com esse noiseless areas é, na prática, algo relacionado aos valores arbitrários. Porque é o que define o universo, certo? Isso, exatamente. Então, esse cara aqui, porque eu sei que ele é constante em função do... Porque, assim, esse cara aqui,
na hora que eu pego esse valor aqui, que ele altera para. Aqui, ó, eu calculei para 44, né? Vamos calcular para 13, que é o que a gente está querendo. Eu recebi outro valor aqui, certo? Então eu vou pegar só esses valores aqui só para a gente olhar rapidinho. Eu vou só tirar o slice disso aqui, ó, que isso que me importa. Vamos lá, rapidinho. Isso aqui é para 13, que é o que a gente está querendo resolver, certo? Vamos lá. Olhando essa função aqui, né? Olhando essa função, eu sei que esse valor que eu estou calculando é igual a um tal de E mais essa área aqui sem barulho. Certo? Aham. Ok. Beleza. Eu tenho que resolver para o E. Né? O E é o meu barulho total. Certo? O meu barulho total. É aí que entra na minha ideia, na minha cabeça, né? O porquê talvez eu precise calcular o 44, né? Porque é o seguinte, eu sei que, aqui novamente, eu sei que essa soma vai dar 1, tá? Só que essa soma dando 1, essa soma dando 1, qual que é os valores lá? Desculpa. 1, 4, 9. Essa soma dando 1, essa soma dando 4, essa daqui dando 9, não é uma informação válida para mim, porque ele só vai estar falando que tá tudo ativo, mas não tá tudo ativo. Se tá tudo ativo, tá faltando, tá alguma coisa errada. Né? Perfeito. Se tá tudo ativo, qual que é a soma? Se não está tudo ativo, qual que é a soma? Peraí, qual que é a soma se tá tudo ativo? 205. Isso daqui faz sentido? Não. Aqui, ó. Vamos lá. Isso é informação importantíssima, certo? Porque se tá tudo ativo, essa conta não faz sentido. Por quê? Ué, faz sentido isso aqui? Tá me perguntando se essa conta está certa? Ela está certa, né? Não, 205 mais 34 não dá 238,41. Peraí. Aqui, ó. Na verdade, dá 39. Então. Faltou Então, exatamente. Então aconteceu alguma coisa aqui, certo? Esse cara não tá todo ativo. o que tu concluiu disso, então? Eu concluí que o meu. Vamos lá. Eu concluí que o meu E. Se eu tiro. E igual a. Quanto? Dá pra calcular aqui fácil, né? Teoricamente. Por que eu não tô abrindo a calculadora? Eu concluí que meu E. Ele é 2. Eu preciso. 238 menos 34. Nossa, eu fiz vezes. 238 menos 34. Eu sei que é 204. Eu sei que o meu barulho é 204. E 204 só existe uma combinação nesse universo que dá 204, que é a solução. Certo? O meu barulho total que está sendo causado nesse efeito, ele é 204, que é o número, que é o 18, que é toda a história. E assim, você está vendo que eu acredito, tá? Eu não sei se vai acontecer, a gente pode depois até pensar, né? Mas eu acredito que mesmo jogando todos eles 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou whatever, ele ainda vai saber chegar no valor do 18 lá. Eu acho que Eu não essa tenho dúvida, arbitragem. porque me parece que é um cálculo bem simples para ele resolver essa algebrazinha. O problema na Então. minha cabeça é como equacionar isso, né? Isso que para Não, mim mas vai eu não ser. preciso. Pronto. Eu tenho esse valor, eu tenho a solução. Te garanto. Eu tenho esse valor, eu tenho essa solução. Sabe como que eu tenho essa solução? Por quê? Vamos lá. Eu tô falando de 13, certo? Uhum. 13 me dá um valor de. Quanto que eu calculei ali? 204. Certo? Certo. Como que eu posso combinar esses caras para dar 204?
É um baita de um sistema, né? Não, dá para você fazer, tipo, você subtrai esse cara aqui e você vai vendo se encaixa ou não. Mas dá para fazer. Esse 204, esse daqui na parte de programação, ele é relativamente fácil você calcular, porque ele é como se você estivesse dando um troco, concorda? Eu tenho que dar um troco de 204, sendo que eu só tenho essas moedas, Sim. certo? E dado essas circunstâncias, eu só vou poder usar uma ou outra delas. Quer ver? Eu acho que eu até consigo te dar aqui. Facinho. Eu vou calcular aqui na mão, mas vamos tentar. 64 mais 49, 113. Mais 36, mais 25, mais 16. Peraí, vamos fazer mais fácil, né? Qual que era o valor que eu queria total? 200 e... Ai, perdi o valor. Oh, meu Deus. 64 mais 49 mais 36 mais 25 mais 16 mais 9 mais 4 mais 1. 204. Opa. Não, não é isso, cara. Qual que era o valor total lá do negócio? De todas as áreas ativadas. É isso mesmo? Eu tô fazendo. Peraí. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Pô. Deixa eu respirar um pouquinho. 238 menos 34. 204. Ok. A outra que eu tinha colocado aqui não dava esse cara. Ele dava uma diferençazinha. Eu não tô viajando na maionese, não, né? Não, não parece. É... Qual que era o máximo que eu tinha aqui, cara? É esse cara. É esse cara aqui, 116. É esse cara aqui, peraí. Esses números estão os mesmos? 300. Não consegui saber. Mas acho que sim. Vamos ver, mas acho que sim. Vamos lá. Esse cara aqui, 320 menos 1,6. Não, pô. 320 menos 1,6. Não, então peraí. Se tu quiser, eu busco lá naquele programa que eu fiz qual que é o valor máximo. O valor máximo que você. Pode ser. Qual que é o valor máximo que eu posso Vou ter buscar de. aqui, vou pegar meu programa. 149, 16, 25, né? Que, tipo, Como era o são nome oito daquele site? vezes. São 8 vezes esse cara aqui. Tá meio estranho isso aqui. Peraí. Isso aqui é 204. Tá. Mas se eu boto 204 aqui, não faz, né? Essa é toda a beleza Então, do o valor negócio. máximo para quanto? Para 13? Não, dá sim. Tu Pra queres, 13. tu queres o valor máximo para 13? Isso. Fica 65. 65, dado essas opções aqui? Não, eu estou usando as mesmas coisas da aula passada lá, daqueles pesos da figura. Pesos e preços da Ah, figura. tá. Não, 65 é o valor otimizado de preço, tá? Não, mas aqui é outra informação que eu preciso. Tem uma informação. Cara, a gente calculou isso. Por que eu não tô conseguindo calcular de novo? Deixa eu voltar uns passos aqui. Acho que ele vai me. Teve um momento que eu acho que. Opa, não. O momento que eu coloquei. Aqui. Por que eu tava com 205? Acho que tu colocou fazendo uma subtração desses valores que tu tirou do teu programa. Hum. Não, mas aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Esse cara aqui, 238 menos 34 é 204. Eu vou ter que calcular para 44 de novo, peraí. Só para ver se é esse cara mesmo.
320 menos... Tá, esse cara aqui, 320,47, é esse número. Menos 116 que ele manteve igual. Ok. Esse E aqui, né, porque ele tá compensando, ele é mais é 320 menos 116. Tá, ele tá dando 204 ainda. Só que esse é o meu ruído total. Ok. E igual a 204. Pro meu 44. Que é o meu total. Ok. Ô, caraca, por que eu paguei? Eu tenho costume de apagar as coisas, tá? Esse cara aqui é 204. Ok. Então, mas aqui, ó, isso que eu preciso entender aqui de um negócio. Vamos lá. Eu só vou plotar duas informações aqui, porque eu acho que eu tenho um negócio aqui que 14. Esse cara aqui, ele tem que ser uma progressão algébrica, já a outra não é uma progressão algébrica. Tá, vamos lá, só rapidinho. Para 12, 13, 14. Para 12 é esse cara. Para 13 é esse cara. Para 14 é esse cara. Ele tá variando aproximadamente 2 e alguma coisinha. Nesse cara é fácil pegar. Eu só preciso saber se daqui tá numa linha. Bota esse cara aqui. Inserir um gráfico. Ele é uma progressão. O outro, tá. O de cima é uma progressão natural. O de baixo, ele não é uma progressão natural. Como assim uma progressão natural? Uma coisa que Ele não é tá. linear? Ele tá. Desculpa. É que meu linguajar matemático é estranho, mas ele é linear. Esse daqui é linear. O de baixo não é linear. O para Mas a 13. tua função não é linear? Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aí complicou a minha cabeça, hein? Pera. Hum, ele tá aparecendo. Ele tá aparecendo linear também? Deixa eu ver. Ele tá linear. Ele tá compensando para baixo. Hum. Eu só preciso achar o E, cara, dado 13 aqui. Qual que é esse noiseless area? Pera aí, deixa eu fazer uma conta meio doida aqui. Porque eu sei, uma coisa que eu sei é que nesse universo, se tudo estivesse ativo, o E seria 204. Isso eu sei, isso é um fato, Tá. tá? E o que acontece é que para essa solução de, peraí, vamos lá. Então, quando a minha área, quando eu tenho a minha área total, né? Quando eu tenho esse cara,
Eu sei que esse cara aqui tem que ser esse cara. O problema agora é que para 13, que eu sei que é naquele universo, né? Não, mas o universo continua o mesmo, 3.600. O universo é 3.6, né? 3.600, 3.638. Isso. Na hora que eu chego aqui, cadê o verde? Esse cara aqui. Somente esse cara resolve. Porque somente esse cara aqui, né? Por eu ter descido nessa função aqui, né? Seja 18, seja o que for, só ele pode me dar a resposta, né? Não sei isso aí, hein? Então, não, só que é aí que tá essa combinação, né? Esse cara aqui, a relação está entre esse cara aqui, certo? E esse cara aqui, ó. Independente da combinação de parâmetros arbitrários que tu pega. Isso, Tá. tá? A relação tá aqui. Por quê? Por que a relação tá aqui? Porque esse cara aqui, ele me dá. Eu sei que nesse momento aqui, nesse determinado estado dele aqui, eu sei que tá tudo ativo. Nessa linear, na hora que eu fazer essa correção linear, né? Esse aqui tá linear, tá de acordo com o que a gente esperaria, né? De ele ser linear. Só que em função desse cara aqui, né? Porque em função desse cara é quando eu jogo o cara aqui, né? Quando eu jogo o 44 aqui, que ele me dá 204. Acho que foi um erro só de escrita mesmo que eu coloquei. Na hora que eu jogo esse cara aqui, que é o 204 aqui, ele precisa me dar a intensidade de cada um desses caras aqui, né? Então, se eu sei a intensidade de cada um desses caras, significa que para qualquer outra função ou número que eu der aqui, ele consegue calcular em função daqueles caras, né? Mas tem que ser em função do 44, tem que ser em função desse cara aqui, porque esse é o único cara que eu sei que está tudo ativo. Tá, tudo bem. Até agora, você está muito focado no 44. Só que o 44 ele é um caso muito especial, porque ele é um caso onde você já tem informação prévia de que todos têm que estar ativos. Agora, para um outro determinado valor, você pode ter combinações diferentes de parâmetros ativos. É o que eu estou te falando. Para tu escrever o número 10, tu pode fazer como 3 mais 7, 6 mais 4, 5 mais 5, Não, não, mas nesse universo não. porque tu já definiu quem são. Sim, nesse universo eu defini quem são. Mas Nesse universo no universo de 13, tu já definiu quem são? é o mesmo, o universo é o mesmo. Ele tem que estar dentro do mesmo universo. O universo é esse aqui. E esse aí tem alguns parâmetros que estão 0 e outros parâmetros que estão 1. Isso, exatamente. Dado eu saber isso aqui, em relação a esse outro cara aqui, eu sei que a solução precisa ter alguns que estão 0 e outros que estão 1. Só tem uma solução que alguns vão ter 0, que na hora que eu jogar nesse cara aqui, alguns vão ter que ter 0 e outros vai ter que dar 1, porque Mas tu só já ele vai sabe me quem dar. são ou é uma coisa que tu está procurando? É o que eu tô procurando. Exatamente o que eu tô procurando. Na verdade, eu não preciso saber. Na verdade, se eu souber quem tá 0, quem é, né, cada um desses daqui que dá 0 ou que dá 1, eu basicamente sei quem tá ativo, quem não tá ativo, eu sei qual que é o meu barulho total. Enfim, a solução tá aí. É nisso aí. Porque tem que ser em função desse cara, em função de eu saber que tá tudo, que nesse determinado estado tá tudo ativo, né? Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, naquela história lá, né? Nessa história aqui, ó, lembra que a nossa história era fazer com que eu zerasse esse H, zerasse essa área, Aham. né? Então, só que essa área, esse ato de zerar essa área, estar em função desse resultado aqui, que é a função de estar tudo ativo, né? Sim. Então, teoricamente, se esses caras são lineares, certo? Mano, essa parte que tá me faltando resolver. Assim, eu gosto de dar passos para trás, né? Você acha que eu tô indo num caminho plausível ou impossível?
Não, o que tu está fazendo me parece agora muito mais claro. Tu quer simplesmente descobrir quem são os parâmetros, tem que dizer que estão ativos ou não para que determinado valor, para que tu chegue em determinado valor. Isso é bem Isso. razoável. Exatamente. Em função desse cara aqui, em função de eu saber que esses valores aqui significam que estão todos ativos nessa área aqui, Aham, né? Então, dado essa área total, né, o máximo, porque isso aqui eu estou trabalhando como é o máximo, né? Que é, pensa dessa forma, vamos tentar pensar dessa forma aqui, ó. É que, apesar de todos os universos convergirem aqui no mesmo, no mesmo valor, né? Nesse caso aqui, ele é 36, né? Por mais que todos eles convergem no 36, eles são definidos de forma diferente, né? Eles são definidos por ondas diferentes, certo? sim, E aí, e a função desse cara aqui, calma aí, vamos lá. A função desse cara aqui é essa função. Sempre vai ser essa função aqui. O que acontece é que na hora que eu calculo para o 34, né, ele me dá exatamente o restante, porque ele me dá o restante porque eu sei que é esse cara aqui, né, essa ativação total aqui. Se esse cara aí, que é a questão arbitrária, né, se esse cara tivesse ruídos diferentes, né, eu teria outras linhas dessas, outros pesos para cada um daqueles números, que me geraria outra linha aqui. bem, entendido essa parte. Né? A arbitragem que eu decido para esse cara aqui, né? Porque a arbitragem que eu decido para a solução final é dita para minha linha que eu estou usando, basicamente. Tá? Existe essa relação entre elas, né? E Certo. até por isso que eu acho que é, é, 200 e pouco aqui que a gente tem agora, 204 é um valor muito melhor do que ter 18, justamente porque se eu pegar 18 eu não sei, dependendo do número que eu pegaria aqui, 7, eu poderia ter 1 e 6 e 7, então aqui já causaria um problema, né? Então assim, levar esse cara para, mas aqui é fácil fazer, eu até consigo te plotar isso aqui, ó, isso é fácil, vamos lá, porque aqui eu decido quais são os meus números, né? E aí ele faz o processo para mim. Então, na hora que eu decido que eles são 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Peraí, 25, 36, 49, 64. Ok, eu defini um universo completamente diferente, só que ele ainda obedece as. Hã? Que deu? Ué, como que o de 11, uma vezes. Ah, tá, porque eu fiz uma besteirinha aqui. Eu preciso que esse cara, eu preciso definir o meu máximo, né, 204, que senão eu não consigo corrigir. Aí esse cara vira uma essa constante, que aqui eu tava escrito a constante aqui, mas agora ela é definida por esse cara aqui. Tranquilo. Isso é que eu tô fazendo a inversa, né? Não precisava fazer aqui a inversa. Nesse caso aqui, eu vou tirar essa inversa, então. Eu vou fazer com que você chegue só nesse valor mesmo, pronto. Mais fácil também até de definir esse cara aqui. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou até incluir isso daqui como um novo cara aqui nesse cara. Só que eu acho que ele vai convergir para um valor completamente diferente, né? Porque eu defini a função que define. Eu vou até colocar numa outra planilha aqui, porque a função que define esse cara é totalmente diferente. Oh meu Deus, eu odeio quando eu faço isso. Somente valores. E aí eu sei que aqui eu tenho que pular um porque eu tenho que fixar para 0. 0, 0, 1, 2. Isso aqui é o meu peso, tá? Então, assim, Certo. isso aqui, eu vou só colocar aqui pra gente entender, né? Então, esse daqui é o meu peso, né? Quanto eu posso carregar, e esse daqui é o meu barulho ou
a solução, né? Vamos chamar a solução, tá aqui. Porque é a combinação que me dá esse resultado aqui. A gente corrigiu para que ela não tenha, não tenha números ambíguos nesse cara aqui. Eu nem precisava ter a outra série ali. Outra série. Ah, eu tenho que tirar esse cara aqui. Eu só tô. Esses ajustes aqui é besteirinha, né? Tipo. São detalhezinhos. Então, ó, vamos lá. Isso daqui. Essa função aqui essa função aqui de gráfico, ela representa essa realidade que a gente definiu, certo? Certo. Então, na hora que eu pego para 13, ele teria que me dar 41 nesse universo. Ou seja, o que é o 41 aqui, né? Se eu sei que eu estou pegando essa função de onda, né? E essa função de onda significa que quando eu chego no 44, as intensidades naquele cara lá faz com que tudo seja ativo. Então, no 13, o que acontece com essas mesmas intensidades? Tem que ser a mesma. Por isso que tem que ser em função de 44, tá vendo? Porque essa linha aqui é em função de 44. Eu basicamente eu tô falando que eu tenho que meio que não ignorar, né? Mas eu tenho que focar. O que você trocou para Python? Pelo amor de Deus. Não, text, plain, text. Não é que eu tenho que ignorar esse cara aqui, né? Mas eu tenho que focar nesse cara aqui, ó. Eu tô vendo, tô vendo. Né? É em função desse cara aqui, ó. Porque é em função desse. Na hora que eu resolvo esse Ezinho aqui, que eu sabendo que ele é 204 e tal, eu tenho as intensidades que eu preciso para cada um número. Na hora que eu jogo 13 nessa função aqui, nessa daqui, do 44, ele me dá o barulho. Tipo, eu esqueço esses cálculos pro 13, né? Eu foco no 44, que é no meu máximo, e aí eu jogo 13 no 44. E aí o 13 no 44 me dá o que eu preciso. Então, eu literalmente eu tenho que ignorar esse cara aqui. Eu não posso olhar esse cara não faz sentido eu olhar nesse ponto. Eu só olho no meu máximo, né? Ao eu olhar no meu máximo, cadê? Volta aqui. Ao eu olhar no meu máximo, eu sei essa função de onda. Se eu sei essa função de onda, eu sei que 13 nessa função de onda é 41, eu sei que 41 é a solução. Faz sentido? Faz bastante sentido. Então, você concorda que eu tenho que ignorar, né? Jogar a função para 13. Sim. Né? Eu calculo para o 44. Então, beleza. Então, tá. Então, o que acontece aqui? Então, esse E aqui... Tá, a única coisa que talvez que eu precise do 13 é para calcular uma dessas áreas aqui. Aí que tá minha confusãozinha aqui, tá? Porque isso daqui tá em constante dessa função aqui. Isso é constante. Talvez eu só precise dessa área aqui do 13. Né? Porque assim, como é linear, né? A correção interna aqui que faz o efeito que causa o efeito necessário para o linear ser corrigido para o não linear. Então porque esse cara, esse 320 aqui, ele é em função de 44, né? Então eu preciso desse cara em função de 13, que aí ele me dá essa área aqui nessa função, nesse cara aqui, baseado no 44. Eu não sei se eu estou descrevendo correto, mas faz sentido o que eu estou falando? 13. Faz sim.
né? Essa área aqui, né, que eu calculei para 44 e a área que eu posso calcular para 13 é nessa função aqui, na função na função de 44. Na função de 44, o que acontece? E de 1, por exemplo, então, eu tenho que usar esse cara aqui, mano. Eu posso tá pensando de. Porque a soma desses caras não me importa. A soma desses caras eu já sei que é o cara que me dá lá. Se eu usar a soma desses caras, ele não tá sendo corrigido. Ou não, talvez. Pera. Se eu transformo. Porque a ideia toda é. Se eu calculo essa área, certo? Sim, tô acompanhando aqui, vai lá. Se eu calculo essa área e. Qual que é? Caraca, qual que é a área de 13 de novo? Só pra eu ver aqui. A área de 13 é isso aqui, ó. Isso é a área de 13. A área de 13. É igual a isso aqui, certo? Então, qual que é a diferença desses caras? 320 menos esse cara, linearmente. 82. Ironicamente, será que ironicamente ele é metade do valor? Vamos pegar qualquer outro valor então, né? Pegar valor de 23, que teria que ser 51. 23. 320. Provavelmente não vai ser não, mas tudo bem. Só para desencargo de consciência, né? Porque ele vai dar um valor aproximado mesmo. Já não foi 2 vezes, né? Mas ainda assim, ele aproximou. Será que aproximado aqui é o que a gente quer? Porque eu estava preocupado com isso mesmo. Se tu precisa de um resultado exato, eu não sei se na programação pode isso, né? Eu não sei se nesse cenário. Então, mas a minha dúvida cruel, honestamente para você, é que é o seguinte: ao calcular por 14, eu deveria ter essa função, correto? Sim. Ao calcular por 44, eu deveria ter essa função. E aí, ao executar essa função com 13, eu tenho que ganhar exatamente 41. Eu só preciso transformar 44, né, nessa função. Se eu consigo transformar 44 nessa função, o que eu acredito que eu tenho todos os parâmetros para transformar 44 nessa função, né? Aí eu consigo pegar qualquer valor. Cara, tá muito confuso isso. Fico confuso de um jeito bom ou confuso de um jeito ruim? Confuso de um jeito parece que dá para fazer, mas ainda falta eu entender o que são alguns elementos aqui. Quais elementos que posso te Ah, ajudar? Pra você me ajudar? por exemplo, o que define um ponto dessa curva laranja aí? O que diferencia esse ponto mais baixo do ponto mais alto na curva laranja? Define os itens que eu tô pegando e não tô pegando.
Não, mas por que que tem horas que é constante, então? Ou seja, tu tá pegando itens iguais ou as respostas são iguais? Exatamente, as respostas são iguais, porque tem, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo prático, né? Na prática mesmo. Se eu tiver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho constâncias aqui. Se eu tiver 2 quilos, eu só vou pegar um item que dá 17. Se eu tiver 3 quilos, eu só vou pegar um item de 17. Se eu tiver 4 quilos, ainda assim é um item, mas é de 19. Que é exatamente o distúrbio que você vai ver em todos esses caras, né? Você vê que aqui, ó, quando eu tenho. Quando esse cara aqui, eu saio do zero para um valor aqui, ó, eu tô pegando 4, que é um item só. E aí eu mantenho ele no 4, eu mantenho essa constância, que é o único item que está ativo. Aí depois ele desce para 1, quer dizer, ou seja, eu tirei o 4 e eu liguei esse 1. Aí, de novo, então assim, ó, essa solução aqui, a solução da otimização, a solução dos itens que eu estou pegando, ele tá indiferente dessa função aqui, de certa forma, né? Ele está indiferente. A única coisa que essa função aqui ela está me dizendo, ela está me dizendo quem está e quem não está ativo nessa solução. Independente do. Por isso que é arbitrário, né? Independente da forma como eu defino essa função aqui e tal, ela sempre vai me falar quem está ativo e quem não está. Tá, beleza. Agora, se fosse para tu me dizer exatamente o que tu quer resolver, o que que tu falaria aqui? Eu quero, dado essa função aqui, eu achei essa função. Mas o Então, que é que tu tem dessa função? Dado que eu tenho o que exatamente? eu sei que essa função, eu sei que essa função é exatamente isso aqui. 1 E que multiplicado é o por quê? A, como assim? O que é isso? Isso daqui é cada um da minha arbitragem definida, né? Então, 1, 4, 9, 18, totalmente ativa, Tá, certo? Então, assim, dado esse meu cara totalmente ativo, ele tem que me dar essa função aqui, né? Em função de 44. O que é o 44? Você sabe o que é o 44? o 44 é a soma do peso máximo, né? Isso, exatamente. O 44 é a soma do peso massa. Porque eu não posso ter nada além disso. Tipo, a solução vai ficar constante Sim. além disso. Certo? Na verdade, ela vai ficar periódica, né? Porque aí, se você tem mais quilo, mas você teria mais itens numa situação hipotética, ele ia repetir o processo, né? Certo. Então, assim, é, em teoria, eu tenho tudo para saber essa função dessa linha. Porque ela é uma única de todas as que eu poderia ter. E ela é uma única, porque ela é uma única dado essa arbitragem decidida para esses pesos e medidas nessa ordem. Se eu mexo na ordem desses pesos e medidas, essa curva ela até altera, mas ela altera em função de eu ter alterado as posições. Certo. Tá, então Né? você não me falou exatamente o que você quer encontrar, beleza? Eu quero Tendo o encontrar. peso máximo, em outras palavras, você está me dizendo, tendo o peso máximo e mais alguma coisa. O que que é essa mais alguma coisa que se define no ponto que tu pega dessa curva laranja? Que são os caras que ficam ligados, né? Isso, Os caras que ficam indo. exatamente. Beleza. Eu sei que o meu barulho total o meu barulho máximo é 204, né? O máximo que eu posso ter de combinação entre esses caras vai ser 204, e dado essa informação para 44, eu sei que essa área de 44 que eu calculo, ela é somada a esse barulho totalmente ativado. Tá, Né? beleza. Então, e na teoria, por isso que é aí que entra na teoria, né? Porque não tá fazendo sentido na hora que eu faço para os outros caras. Mas enfim, na teoria, a área em função de 13, eu ainda acho que não é área em função de 13, mas tudo bem, porque eu preciso do ponto de 13, né? Eu não preciso da área em função de 13, eu preciso do ponto de 13 dessa função. Concorda? Eu não preciso da área de 13, eu preciso do ponto em 13, Certo. né? Então, assim, é...
dado essa função que eu calculo em relação à área total mais o barulho, né? E aí que acontece aquele efeito, né? Na hora que eu tiro a área que eu conheço, né? Em função de 13, só me sobra quem está ativo. Perfeito, perfeito. Isso já está entendido. O que me incomoda é, de novo, me parece que existem uma série de parâmetros que podem estar organizados para dar a mesma resposta. É como se tu tivesse que fazer uma combinação primeiro para saber quantas possibilidades de resposta tu vai ter. Então. Né, então, Agora, mas se não for isso, a gente pode pensar num problema específico. Só não, que me parece que tu estava tentando resolver um problema específico, procurando o valor do E, que seria um dos coeficientes daquilo que tu define que está ligado, mas por algum motivo não estava chegando na resposta. então, é... ai, cara, porque como que eu posso descrever para você? O fato de ser uma combinação é todo o problema, né? Sempre vai ser uma combinação desses itens, certo? A questão é que, dado esse pequeno situação em que eu me coloquei, que as variáveis se encontram nessas situações para 44, eu tenho essa função aqui, eu tenho esse cara aqui. Uhum. Né? Para 44 eu tenho esse cara. Ele só pode ser esse cara. Não existe outro Tá bom, cara mas para. onde que está a expressão que rege, então, aquilo que tu tem encontrado? Eu quero a equação, quero ver ela. Então, a equação é isso aqui, ó. Certo? O Sim, meu E mas lá. quando eu olho para uma expressão. Não, mostra aí. É que tu tá me mostrando um monte de dado que eu não sei exatamente que são esses Peraí. números. O que é E, 0,1764470? Eu não sei o que é. peraí, vamos lá. 9. Vamos isolar cada um deles aqui. Mais 16 vezes D mais 25 vezes E mais 36 vezes F mais 49 vezes G mais 64 vezes H. Só que A, B, C, D, E, F, G, H, eles têm um peso específico, eles têm um valor específico, certo? Ou é uma coisa que você define? É, 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 Você pode colocar qualquer valor para A, qualquer valor para B, o que que é? assim, minha suposição, tá? Seria que ao injetar esse cara aqui nesse A, B, C, D, E, F, G, H aqui, porque eu estou em 44, ele me daria o 204, que é o barulho total ativo. Certo? E aí, por que essa suposição? Porque, na verdade, assim, só para te falar um cenário, vamos supor que a minha função de E é em função de A mais B mais C. Deixa eu só copiar esse cara aqui, talvez eu use esse cara. Deixa ele para cima aqui. Então vamos lá. De vez eu usar assim, vamos usar um A mais, o Azão. A mais. Vai até quanto? H. A mais B mais C mais D mais Z mais F mais G mais H. Certo? Esse E aqui, vamos pegar o A, certo? Esse A, eu Por sei que tem que E ele. do lado esquerdo e E do lado direito? Desculpa, vou colocar N, pronto. N, opa, NN, que é a noise. NN, enfim. Beleza. Então, A. Então tá, o A vai ser o que aqui? Eu sei que se eu fizer esse processo aqui, dado 44. Isso aqui, esse processo aqui, ele vai fazer com que A seja 1, concorda? Sim, mas o que que são esses valores?
esses valores aqui, ele é basicamente a área é a área desativada do prisma mais a área ativada do prisma para 44. Vamos lá. O que é esse cara aqui? É justamente quando eu jogo ele para esse cara. Opa, desculpa. Quando eu jogo ele para esse cara aqui, é, é, é essa área aqui desse azul entre o azul e o vermelho, tá? Mas para esse universo, né? Vamos falar que né, nesse universo aqui é um valor, para aquele universo é outro valor, mas ele sempre vai representar essa área aqui, né? A área desativada, mas o quanto eu ainda tenho colocado do meu prisma aqui, Certo. certo? Então eu sei que ao somar esses dois caras aqui, né, eu vou ter exatamente 4, 9, blá, 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 blá. Só que, né, se eu plotar todos esses dados aqui dessa forma diretamente, ele não fica em função de 44, concorda? Sim. Ele ficaria em função de 44 se eu jogasse esse cara aqui no meio. Se eu estipulo, se eu fixo um deles, porque esse cara aqui é o que baseado na posição. Se eu fixo um deles, se eu jogo esse cara em função de 44, mais RP para 44, oh, caraca, para 44, aí ele começa a ficar em função de 44. E aí eu consigo fazer com que cada um deles seja em função de 44. Apesar desse cara aqui ser complexo e ser, tipo, 8 variáveis, aqui eu transformo ele numa coisa que é baseado somente numa variável. Ok. Mas essa variável que você está buscando. E É que assim você tá... repetida. Então, só que aí que tá, né? Vamos lá. É, eu acho que eu pensei numa soluçãozinha aqui. Vê se você consegue me acompanhar. Rapidinho. 8. Só ativa esse cara. Esse daqui tá relacionado diretamente. Opa, volta aqui. A esse cara aqui, certo? Cada Sim, área, cada área desativada aqui é a área daquele cara ali, certo? perfeito. Quando eu jogo para 2.36363636, que é o 13, né? Ele fica proporcionalmente menor, certo? Porque ele é linear, Aham. né? Ele vai ficar proporcionalmente menor. Eu tô achando que essa variação dessa proporcionalidade, né, em função desse cara aqui, vai me ditar se eu tô ativo ou não tô ativo, em função de 44. Né? Porque eu saí de 44 e fui até 13, né? Considerando essa redução de tudo estar desativado, o que acontece num ato em que as coisas estariam ativadas, né? Porque a ideia total desse negócio aqui é que, independente do ponto onde eu esteja, dessa altura aqui que eu esteja calculando, eles se compensam, né? Esse cara aqui, na hora que eu desço para cá, ele vai compensando. Não é toda a ideia do negócio? Sim. Né? Então Apesar de eu significa. achar que não dá o mesmo valor, mas beleza. Igualmente. Não, é que assim, ele, ele dá o mesmo valor, ele dá esse valor aqui, ó. Ele sempre vai me dar esse valor, entendeu? Porque aqui basicamente o que eu fiz? Eu removi a área do triângulo, certo?
Sim. Vamos lá. Então, eu tô achando que é a proporcionalidade, o quanto eu variei nesse cara aqui de cima, né? Em função desse cara, me dá ativação ou desativação. Na hora que eu somo todos eles, né, na hora que eu faço a função, ele vai me dar o resultado do barulho total. Faria sentido se fosse uma coisa nessa linha? Faz. Só que a questão é que. Eu vou dar um outro exemplo, né? Eu vou dar um outro exemplo para você aqui. Isso aqui, né? Se eu estou trabalhando para o 13, né? Isso daqui é basicamente se eu estou olhando o universo do 13. Isso daqui é o universo do 13. Tá, tudo bem. É que você está falando de uma forma muito abstrata. Na prática, o que é esse HC8? Quando eu estou falando das bolas com pesos e preços. O H8 eu estou pegando 8 itens, eu estou pegando todos os itens, que é a mesma coisa que Sim. falar que eu estou pegando o peso máximo. Tá bom. Tá? Então, assim, na hora que eu. Aqui eu estou olhando só o universo de 13 em função de 8, em função de 44, né? Então. Ai, caraca, tá tão perto. Tá vendo que o distúrbio que ele causa aqui, ele causou um distúrbio, não causou? Linearmente, por causa do 44, na hora que eu tiro. Pera. Como é possível que quando você me falou que o 8 significa que você está pegando as 8 bolas, certo? Isso. Como é possível que você tenha 7,5 então como H? Aonde? Deveria ser uma função discreta. Aonde? Você passa o H ali, você vai conseguir ter um número quebrado. Tá, não, mas tipo, você. Pronto. É que isso eu acho que tem a ver com aproximação, entendeu? Mas, tipo, o processo que eu tô fazendo dado o universo de 13, dado o 13 que eu quero, que é esse cara aqui, né? Esse distúrbio, em função do 44, na hora que eu tiro o que eu sei do 44, só me resta o que eu não sei do 13. Certo? Isso, essa é a história. Tá, vamos lá. Porque é justamente isso, né? É os prismas aqui colocados nas posições que eles têm que estar. Né? O prisma que deveria estar aqui, ele está praticamente dividido entre esses dois caras aqui, né? Esse outrozinho que está ativo ali, ele compensou para cima ali, jogando para cima, né? Então, é tudo em função do 44. Toda a história é em função do 44. Uma vez que eu calculo os valores de 13 e jogo ele em cima do 44, né? Ele causa esse efeito aqui. Ele me fala exatamente o distúrbio que ele está causando. Porque aqui eu não preciso saber o distúrbio que ele tem no exato ponto em que, né, ele está ali. Eu só preciso saber, dado o máximo, eu tiro do máximo, eu jogo pro mínimo, e ele me dá o cara que eu preciso. Ele vai te dar justamente os caras que você precisa estar ativo para ter essa diferença. Isso, exatamente. Tá, mas eu vejo que são esses caras aqui da figura. Por que isso já não serve como resposta para ti? Porque eu preciso calcular isso, né? Eu preciso jogar isso na fórmula matemática. Eu preciso fazer com que isso matematicamente me dê a resposta, né? E aí, vamos lá. O que acontece? Pera aí. Isso, essa tá aqui a solução, né? Porque é em função de 44. É na hora que eu jogo no 44, na hora que eu jogo uma determinada área no 44, né, na área desativada, na hora que eu pego a área desativada do meu 44, vamos lá, olhar a área desativada do meu 44.
essa área aqui. Não, essa. A área sem barulho do meu 44. Certo? A área sem barulho do meu 44 mais alguma coisa para 13. Ai, caraca, calma aí que tá difícil de eu pensar. Ele tem que corrigir. No 13, o 13 tá corrigindo o 44. É engraçado esse negócio, né? Porque é tão fácil visualmente, né? Tá aqui, né? A resposta, né? Ponto. Sim. Né? Tá aqui. Só que aí o que acontece? Só para eu te mostrar um negócio aqui, né? Como que eu calculei isso aqui, né? Isso aqui tá fixo, né? Na hora que eu desço aqui na tabelinha, eu fixei aqui quem são os caras que estão ativos. Ah, Eles então não tu estão. já sabe o que tu tá procurando. Porque tu disse que fixou. Não, exatamente. Mas eu fixei para visualização, né? Para visualizar isso aqui, né? Então, o que é a entrada aqui é o que tu quer saber, na realidade. O que tu deu como entrada é a coisa que você está me perguntando como obter, não é? Isso, exatamente. Exatamente. Ai, cara, é muito difícil. O problema é difícil, as explicações são difíceis. Eu não sei explicar muito bem também, mas, cara, Não é a tá. sua obrigação, né? É a minha Oi? obrigação explicar. Então, é a minha obrigação decifrar também o que você quer, mas tá bem difícil, porque o problema é complexo. O problema é complexo, mas é que a beleza disso daqui é que, tipo, ele faz um sentido tão bonito. Ele tá, tipo, cantando, né, pra mim, praticamente. Eu tô aqui, você não vai me encontrar, você não vai me O que eu encontrar. acho que falta para a gente entender é deixar essa coisa mais algébrica. Tipo, tu me mostrou poucas equações algébricas. Tu Você me quer que eu colocou te. um monte de equação com um monte de número que eu não entendi até agora o que é. Tá, então vamos para as equações algébricas, Só então. deixa eu ir no banheiro, então, rapidamente. Tá bom, sem problema. Voltei.
Vamos falar das matemáticas, então, aqui? Isso, das equações algébricas. As equações algébricas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você uma por uma o que me gera esses resultados que a gente enxerga aqui, né? Como Esses que, monte de numerosões aí. esses monte de número aqui, eles são tudo funções algébricas. Eu só vou ocultar algumas coisas porque pra gente enxergar devagarzinho o que tá acontecendo. Então, eu vou aproveitar e fazer uma outra coisa também, conforme a gente for olhando elas, eu vou dar um return aqui, porque a gente olha uma por uma, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui, você está vendo minha tela, né? Sim. A primeira coisa que eu faço é eu defino as regras do meu universo, né? Então eu pego a quantidade de itens que eu tenho, o total de peso que eu tenho, o total de preço, o que é o valor, né? Esse val aqui por exemplo, é o 13, é o que eu quero descobrir, né? Em função de 13, em função de um determinado peso. Ele sempre vai ser esse val aqui, né? Então, qual que é a distância que eu tô do meu total, né? Em função de qual que é quanto de 13 existe em 44? É 13 dividido por 44, basicamente, aqui, né? Se o meu Sim. peso total é esse, tá. Aqui, o ideal eu coloquei como uma constante. Esse daqui, ideal, eu estava antigamente usando uma fórmula aqui de calcular o que seria um item ideal, né? Mas aqui também, novamente, é um item arbitrário, né? Esse ideal, ele nada mais é do que define esse ponto aqui da direita, né? Se existiria um item ideal, ele estaria aqui, né? Esse ideal aqui em função de valor, né? Existiria um valor ideal de 34 que é além desses caras aqui. Enfim, é um número arbitrário que eu decidi. Aí aqui esse desculpa os nomes também, tá? É que eu tava aqui só pensando e brincando aqui. Esse daqui é os arbitrários que a gente decidiu. Logo, eu tenho o barulho total que eu posso ter, né? Eu tô chamando essas coisas de barulho. Aí eu tenho a área final de preço, né? Então, pela quantidade de itens que eu posso pegar, considerando o meu cara ideal aqui, né? O preço ideal das coisas, dividido por 2, e aí eu somo o barulho. Essa é uma parte importante aqui, né? Eu estou adicionando barulho nessa área de preço, porque eu tô otimizando para preço, né? Então eu sei que essa área final. Deixa eu só ver um negócio aqui. 340. Isso mesmo. Eu estou esperando que eu tenha uma área final de preço de 340, que é nada mais é do que, né, tipo, a área do meu ideal, mais a quantidade de itens, pegando todos os itens, mais o meu barulho. E aí eu tenho a área final por peso, que aí nada mais é que é peso, que é a quantidade de peso sobre a quantidade de itens dividido por 2, né? Então, só para uma forma visual aqui, né? O que eu estou calculando ali nesses pontos é basicamente. Joga esse cara para. Não, eu preciso que esse cara seja assim. Eu basicamente estou definindo essas regrinhas aqui desse mundo que eu escolhi trabalhar, né? Esse daqui é aquela normal, que é o peso pelo quantidade de itens, né? Tá aqui o 8, tá aqui o 0 e tá aqui os pesos. E esse outro cara aqui é o em função de preço. Tá fazendo sentido até agora? Sim, sim, gráfico 3D. Aham. Certo? Então, beleza. Então, eu calculei essas duas áreas e calculei os slopes de cada uma delas, né? O quanto ela tá aumentando. Esse frequências aqui eu vou até ocultar que eu nem usei. E esses ratios aqui também eu não usei. Então, ignora esses caras aqui. Eu tava pensando em usar uma coisa desse caso, mas eu não usei, não vale nem entrar Tá, na história. vamos dizer, então esse 34 é a resposta que tu queres. Não, 34 é que eu tô otimizando para 34. O que Isso daí é isso uma. significa? Porque esse é um processo de. Você concorda que isso é um problema de otimização, concorda? Sim, sim. Eu tô otimizando em função de preço. Esse 34, eu só tirei um pedaço. Eu podia, tipo, qualquer coisa que seja maior do que o valor maior que eu tenho do meu mundo disponível poderia estar ali. Eu só escolhi 34 porque é um número maior. Porque ele tem uma. Tipo, dado a proporção ali, né?
dada a proporção dividido pela quantidade de itens, qual que seria um item ideal? Seria 34, basicamente isso. Tá bom. Né? Na teoria, na prática, né? Qualquer número que eu decidir aqui não faz diferença, né? Porque ele aumenta linearmente esse cara, mas ele não tem nenhum outro barulho além disso. É basicamente isso. É um ponto onde não tem barulho além disso. Certo. Né? Eu só isolei uma área desse negócio que eu quero. Enfim. Beleza. Acabou as constantes. Coisas que eu sei, dado o universo do problema aqui, né? Ele tá até em reverso aqui, mas tanto faz isso. O que eu acho Beleza. impressionante é que quando tu calcula essas áreas, elas de fato dão os pesos máximos. Isso é um absurdo. Que para mim, assim, tu falando não faz sentido isso, mas no fim dá certo. Então, exato, né? Não parece tão impossível, né, que dá o resultado, mas Sim, aí, na hora que calcula, pum, ele te dá o resultado. Desgraçado. Mas enfim, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu realmente calculo, né, que eu realmente calculo na minha solução é a altura. O que é essa altura aqui, né? É basicamente esse cara que eu colocava aqui, 2.36363636. O que é? Que é o 13, né? Na hora que eu ponho... Cadê? Basicamente... Cadê o cara? Meu Deus do céu, aqui. Esse aqui tá vendo? Ele tá multiplicado pelo o WDIST, que nada mais é do que 13 dividido por o total, né? Então, qual que é a proporcionalidade ali, dado o meu total de pesos, multiplicado pela quantidade de itens que eu posso ter? 8. Ele me dá a altura. Certo. Certo? Próxima coisa que ele calcula. Dado essa altura, qual que é a área que eu tenho? A área em função do ideal, né? Então, eu pego o meu ideal, subo ali na altura, ele me dá a área. Certo? Certo. Só colocar, vamos continuar calculando para, porque ó, tá vendo? Ó, ele faz muito sentido aqui, e talvez eu tenha até que ver aqui, porque eu também não estou usando esse final area aqui, mas enfim. Então assim, vamos lá. Se eu tenho 8 itens, eu tenho uma área de 136, que é o que eu estou esperando, certo? Ok, né? 34 vezes 8, 36. E aí, se eu pegar de qualquer um, ele vai me dar esse resultado perfeito, não tem problema nenhum. Até aqui tá simples, né? Sim. Tá, Entendível. exatamente. É que você definiu as alturas e as áreas, mas não deixou isso muito explícito, o que significa na prática, pensando nos pesos lá. Tu poderia fazer um comentário no programa, para quem for ler, né? Entende? Mas qual você acha que tá... Por exemplo, o 34? O 34 não dá para entender o significado prático da altura e da base, da área, são coisas que tu tens que deixar um pouco mais claro para quem for ver o teu problema. Então, vamos lá. O 34 é... Eu vou até escrever em português. Eu sei que não existe barulho além disso. Como eu sei que não existe barulho além disso? Que eu sei que ele está além do valor máximo aqui. É só Tá bom, isso. tá bom. Tá? Qualquer número além desse valor máximo aqui serve. Beleza. Barulhos são as consequências de terem ativados, né? Isso, exatamente. O que eu chamo de barulho, né? Ele causa esse distúrbio, né? Vamos lá. Ok. Não existe barulho além disso. Tá. Isso me define o ideal, o 34. Essa altura, ela está relacionada com, com aquela ideia, com a ideia de linear, né? Se esses itens, se eu pudesse pegar todos esses itens e amacetar eles numa massa única e tirar uma porção que significa 13, essa área representa essa ação que eu poderia fazer, né? Essa forma linear de pensar no problema, né? Essa altura representa isso, beleza. Desculpa, vou fazer uma correção aqui. Eu acho que é mais a área que representaria isso. A altura me representa mais ou menos, ele me dá uma estimativa de a quantidade de itens que eu teria que estar pegando, né? Você vê que ele vai até 8, né? Então eu posso pegar até 8 itens. Então, dado 13, mais ou menos eu deveria estar pegando 2.36, 36, 36 itens. O que eu não posso fazer, obviamente, né? Mas
trabalhando na linearidade aqui. Né? Nessa ideia hipotética de que eu poderia tirar porções de uma massa total. Isso é Ok? bem esquisito, isso pode te dar respostas que não fazem sentido nenhum pro problema de otimização que tu quer. Porque tu tá definindo, tu tem, vamos dizer assim, objetos bem definidos, né? Então, mas os objetos, isso aqui é a beleza do negócio. Os objetos bem definidos nesta posição, nessas posições que eles estão, aqui, eles causam o barulho. E a identificação do barulho, né? A identificação desse barulho, dessa diferença do que eu esperaria ter e do que eu realmente tenho, é o que é a solução. Certo. Tudo Beleza? bem, isso a gente já conversou bastante sobre isso é verdade. Então, beleza. Então, o slope, eu acho que eu nem uso o slope aqui. Ah, até uso aqui. Enfim, beleza. O slope nada mais é. Enfim, você sabe que é slope, né? Eu não preciso explicar. Tá. Vamos ignorar essa parte de normal aqui, é porque eu também não estou usando. Beleza. Então, até agora, na hora que eu calculo para 44, eu tenho esses valores aqui. Aí, beleza. Aí eu entro na área que eu estou calculando a área sem barulho, né? Então, assim, neste ponto, né, nessa altura aqui, né, o que seria a área sem barulho nenhum, né? Silêncio nesse aspecto. O que é nada mais é do que esse cara azul, né, em função da altura. Ok? Para eu calcular isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a área de cada um desses triângulos. Desses triângulozinhos aqui. Correto? Eu estou fazendo, e aí um detalhe importante, eu estou fazendo mais ou menos meio para evitar aquele problema de overlap. Porque se for pode causar overlap. Ok. Okay? Então isso daqui é só uma correção, porque tipo assim, beleza, é só, eu poderia considerar isso a amplitude, né, do barulho que eu defini aqui, né? Essa amplitude, quanto maior ela for, mais imprecisa ela é. Quanto menor ela for, mais precisa ela é. Enfim. Então, beleza. Então eu calculo esses dois caras aqui, né? Que é. Vamos rodar o programa. Opa, para 44. Que é a área de cada um dos triângulozinhos e a área total dos triângulozinhos. A área de cada um dos triângulozinhos era total, mas era É. total do triângulo como um todo. Não, a soma dessas áreas desses Tá, a triângulozinhos. soma. Aqui tinha vários números ali, como é que pode ser a soma, então? Como assim? Peraí. Eu pego todos esses números e somo eles. Tá, o disable area é a Isso. área É excluindo... excluindo se eles estivessem desativados nesse ponto. Certo. Ok? Continuando aqui. Beleza. Então eu sei que a minha área sem barulho, né? A minha área sem barulho, nada mais é do que esse triângulo menos a soma desses triângulozinhos. Sim. Né? Ok. A área sem barulho seria a área com todo mundo zero. Isso! Exatamente. Isso é uma Tá. informação muito importante. A área sem barulho é a área com todo mundo zero, todo mundo desativado. Mas como é que tem área se não tem peso, então? Uma vez que a área representa justamente Então, um mas possível peso máximo. aí a gente leva para uma outra, para esse gráfico aqui, ó, certo? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, peso e altura, certo? E ignorando eles de um determinado formato, né? Eu estou ignorando eles e atribuindo um valor para cada um deles, que é aquela normalização que eu faço, né? Então, assim, independente de como eles estão organizados, né? Essa é toda a teoria do negócio, né? Independente de como eles estão organizados, o que vai acontecer é que, dada a organização deles, a quantidade de itens que eu vou ter ativados e desativados vai ser a mesma, e dada a organização deles, eu sei quem está ativo e quem não está. Mas independe de como eu organizo eles, que é todo o processo que a gente está fazendo aqui. Muito louco que Concorda? independa, mas ao mesmo tempo é o que tu queres achar. Isso é muito Não, louco. então assim, não, peraí. O que eu quero achar
eu consigo achar dado essa independência. É isso que é importante, certo? Porque a partir do momento que eu crio a dependência que 1 é um determinado item, 4 é outro item, e não sei o que é outro item, não sei o que é outro item, na hora que eu sei quem desses caras está ativo, eu sei quem dos caras eu estou pegando, dos itens que eu estou pegando. Então eu crio uma independência. Certo. Certo? Certo. Beleza. Aí... Eu só ia falar que a gente tem que ficar mais só uns 3 minutinhos que eu tenho outro aluno agora, tá? Ah, não, tá bom, sem problema. Desculpa Isso. passar, usar muito do seu tempo aí. É que esse negócio é, mano, enfim. É punk e eu tô muito animado com isso aqui porque eu tô muito perto da solução. Eu sinto o cheiro da solução. Tá. Então vamos lá. Aí só falta 3 outras coisas, né, que eu calculo aqui para ter os resultados que eu quero. Então, ok. Então eu sei a área de cada um desse triângulozinho aqui, certo? Sim. E eu sei que no 10 eu tenho um barulho de um determinado valor. É uma constante esse daqui. Ou esse cara vai ser 0, ou ele vai ser uma constante que eu dei para ele, que eu defini para ele. Certo? Uhum. Então eu sei o quanto se ele tivesse ativo, né? O quanto para cima, o quanto ele estaria adicionando aqui, né? Nesse porque se você parar para pensar nesse verdezinho aqui que ele faz mais sentido para aquela altura, né? Que a gente tá falando daquela altura. Aqui, né? Eu sei, esse remaining prism é basicamente esse cara aqui, ó, né? Esse outro, o restante do triângulo aqui. Né? Eu tenho ele para baixo aqui, que é se ele tivesse ativo, eu tenho o restante dele aqui, que é se ele tá ativo. Ok? Sim. Beleza. Então, esse cara aqui, vai ver a situação tá toda aqui, mas tudo bem. Beleza. Esse cara aqui, ele me dá aquela proporcionalidade que a gente estava falando, né? Então, assim, o quanto tá para cima desse negócio, né? O quanto falta do prisma para cumprir, baseado no... Enfim, você entendeu aqui o negócio. Aí, basicamente, eu somo eles, certo? E esse possible area, esse cara aqui, eu posso ignorar. Porque, basicamente, eu tô falando que se eu tirasse o triângulo desse outro cara, mas não faz muito sentido fazer esse processo. Eu acho que eu nem uso esse cara. Eu nem uso ele para solução. O que me resta é os números que a gente está calculando. Certo. Daí a missão é baseada nesse valor e encontrar qual é a combinação de parâmetros que dá isso. Tá bom. É isso. Dado essa combinação, o que é? Então, e alguns fatos a respeito disso daqui é que são interessantes, né? É que eu sei que esses caras aqui, né? Esses determinados caras aqui, tudo bem, faz sentido eles serem, a soma deles ser o quanto de ruído? Faz, né? Porque é exatamente isso que eu estou calculando. Eu estou calculando a ele em 0, é ele em ativo. Qual que é a área dele? É exatamente a área que eu dei para ele, né? Sim. Só que o que é interessante, né? Onde está o fator interessante aqui é que por causa desse efeito, né? Na hora que eu calculo, acho que talvez é esse pedaço que está faltando nessa solução. Na hora que eu calculo, dado esse universo, né, esse é todo o link que falta fazer, né? Ok, dado esse universo, na hora que eu calculo para o meu peso máximo, aquela funçãozinha lá, aquele negócio, ele me dá essa função de linha, porque eu estou calculando com ele baseado no meu peso máximo. Certo. Né? E aí, baseado no meu peso máximo, por quê? Porque eu sei que no meu máximo tá tudo ativo. Se tá tudo ativo, naquela função, naquela equação lá com 8 elementos, eu sei o que tá sendo causado em cada um daqueles elementos. Perfeito. Não, perfeito, isso eu entendi. Bem, cara, eu acho que a gente vai ter que conversar outro dia. Eu vou rever essa aula de hoje aí para ver se eu entendo melhor. E vou tentar buscar, então, porque me parece ser um sistema, alguma coisa que sai assim numa matriz, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Vou tentar buscar isso e te trazer, beleza? Não, beleza. Eu vou continuar navegando aqui.
Eu acabei de enxergar algumas coisas assim que faz sentido assim, pensando numas possibilidades aqui. Vai me enviando, tá bom? Não, beleza. Porque enfim, tem uma série de. Eu quero enviar algumas coisas, mas aí eu não tenho certeza, porque ontem eu achei que tinha achado, mas não achei. Aí eu tive que apagar um monte de mensagem. Então, melhor eu tomar cuidado antes de mandar. Beleza, a gente se fala. Valeu Beleza, por então. hoje aí, cara. Eu vou Valeu. pensar no teu problema. Um abraço.